O capítulo 298 de Black Clover já saiu em inglês e em espanhol, ainda não tem a tradução em português, mas eu já trouxe o review aqui pra vocês porque, gente, só desgraça aconteceu. Eu achava que a Noelle ia chegar ali causando, solando e matando rapidamente a Vanica e o demônio que está lá com ela, mas não foi nada disso, tá puro caos. Então vem comigo pra gente conversar sobre isso, porque olha, eu tô com medo do que vai acontecer. Mas antes disso tudo, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra toda vez que tiver vídeo novo você ser avisado, assim você sempre vai ficar por dentro de tudo que rola aqui. E aqui na descrição eu deixei algumas maneiras que você pode apoiar o canal, seja compartilhando com seus amigos, mandando alguma teoria no meu e-mail, né, ou até apoiando financeiramente também se você puder, porque o YouTube tirou a minha monetização porque eu não consigo comprovar o meu endereço, porque eles não me mandam uma carta de uma porra de um PIN que eu tenho que receber. Eu já pedi uns 5 e não chega. Então apoia aí o canal da maneira que você puder, tá bom? Depois da Noelle ter dado um couro na Vanica, mas um couro assim bonito, que ela deixou a demônia até com as biquetas da teta de fora, né? No capítulo anterior, no 297, a Megícula apareceu e assim encerrou ali o capítulo todo, né? Os acontecimentos passados. O 298 começa então com um diálogo entre a Megícula e a Noelle. E a Noelle pergunta ali pra demônia das tetas infinitas por que ela tá ali, o que ela tá fazendo, se só o primeiro portão foi aberto. Então a gente já tem a confirmação que a gente tem um portão aberto e que não teria como ela se manifestar ali. Acontece que a Megícula tá presa em um dos níveis mais profundos ali do submundo, então não teria como ela se manifestar fisicamente no mundo dos humanos. Inclusive, tudo que a gente viu até agora da Tríade Negra em relação ao contrato que eles têm com esses demônios foi apenas eles usando uma parcela do poder deles, justamente porque esses demônios eles estão presos lá no submundo e cada câmara está protegida por um portão. Então não teria como nenhum deles se manifestar fisicamente, a não ser que o portão deles fossem abertos, né? Mas diferente dos outros dois, a Megícula tinha uma forma de sair de lá sem ser com a abertura desse portão. E ela explica pra gente exatamente como, né? A gente teve algumas informações no capítulo 297, só que nesse foi mais detalhado. Ela poderia sair de lá usando a magia de maldição da deusa maligna, que consiste basicamente em lançar uma maldição em 3 magas muito poderosas, que ao morrerem, permitiriam que ela se manifestasse em 100%, escapando do submundo sem a abertura do portão. Então, ela levou muitos anos para conseguir concretizar esse plano que começou lá atrás com a maldição que ela lançou na Acer, a mãe da Noelle. E foi inclusive a morte dela que permitiu que a Megícula se manifestasse parcialmente através da Vanica, diferente do que acontece com os demônios do Zenon e do Dante. Inclusive, a Megícula, nesse episódio, nesse capítulo, reconhece que a Vanica já é uma maga extremamente poderosa, mesmo sem ser uma hospedeira, né? Antes dela ser uma hospedeira demoníaca, ela já era absurdamente poderosa e foi justamente por isso que ela foi escolhida. E também, além dela ser muito forte, ela é uma pessoa retardada da cabeça, né? Ela tem ali uns parafusos frouxo no cérebro dela, porque ela é uma pessoa má na essência dela, com uma personalidade extremamente sádica, como eu disse no vídeo anterior. Se você quiser, clica aqui em cima para poder ver. E o fato da Vanica estar nesse processo de morte permite aí que a Megícula se manifeste de uma forma ainda maior, só que imperfeita. Mas assim que ela e a Lolopédica morrerem, a Megícula vai conseguir concretizar esse plano de mais de uma década e surgir no mundo dos humanos sem depender lá da abertura dos portões. E é aí que o bicho pega, porque então ela começa a usar a Lolopédica para começar um ataque a todos eles do nada, mano, do nada. Ela vai e usa de uma forma absurdamente baixa. Ela faz com que a Lolopédica lance ali uma magia de ataque logo a Lolopédica, que era contra o uso desse tipo de magia, né, por causa do coração dela, o senso de bondade que ela tem. Ela não era capaz de usar ataques assim e tal, nenhum tipo de magia dessa forma. E ela lança lá umas cobras cega e escamosa pra ir com tudo pra cima logo do Gadia, gente. E essa magia, na verdade, é uma magia de hidras de água, que são monstros que você encontra na mitologia grega e que possuem formas de uma serpente de várias cabeças. E, meus amigos, essas cabeças variam de 3 a 10 mil, então o bagulho vai ficar tenso. E o pior de tudo é que na mitologia, se você arranca uma cabeça, ela ressurge, né? Ela se recompõe de novo. Eu não sei se vai ser o caso aqui, eu espero que não, senão aí não vai ter chance pra eles. E a Lolopédica só foi capaz de usar magia dessa forma, apesar dela estar ali em transe, sendo manipulada, mas foi justamente porque a Megícula lançou, né, a maldição lá pra cima da Lolopédica pra poder interferir, usando essa maldição, na forma como a rainha usa os poderes. Ou
seja, essas hidras são basicamente uma forma de utilização da Megícula e não da Lolopédica. Ela fez isso, né, na intenção distorcida de criar uma memória mais agradável para a rainha antes dela morrer, que de agradável não tem nada, porque que memória agradável você vai ter em usar uma magia de uma forma que você não gosta, lutando e atacando, ferindo e até quase matando aí os seus próprios amigos, né? Você não vai ter memória agradável na hora da sua morte dessa forma. A Noelle fica revoltadíssima com a forma como a Megícula tá utilizando, manipulando ali a Lolopédica, que lança mais um dragão pra cima da demônia. Só que a Megícula agora, gente, tá muito mais forte e muito mais rápida do que antes, porque ela se manifestando presencialmente aí, ela tem mais poder para poder utilizar. E vendo toda essa situação, a Charlotte decide atacar a Mr. Tetas Caída lá, que revela que na atual situação ela é a única, a Charlotte é a única capaz de fazer alguma coisa ali contra ela. Enquanto isso, o Capitão Rio tá ali observando, admirando a magia nova da Noelle e percebe que ele precisa proteger a Charlotte enquanto ela usa as rosas para tentar anular os poderes da Megícula. E então, estalo assim de inspiração que ele tem depois de ficar babando nos poderes da Noelle, e é nos poderes mesmo que ele tava babando, tá, gente? Não é aquele corpício bonitinho. Ele usa os poderes de pintura dele para criar um batalhão gigantesco de soldados com escudos, lanças, asas, né? Para poder lutar, guerreiros ali, como se fossem anjos guerreiros mesmo, para lutar por eles, que é algo bem interessante, porque se a Megícula tiver que se preocupar ali com cada um desses guerreiros, ela pode acabar ficando com a guarda aberta e receber um ataque aí que pode resultar na sua derrota, né? Só que quando o Ryu faz isso, a Megícula contra-ataca com os galhos dela, os espetão lá do inferno, e acaba destruindo tudo que ele fez. E em paralelo tá rolando a luta da Lolopédica com o Gadia, que tá usando as runas mágicas dele lá com o poder de raio para tentar conter a rainha. Ele acaba tendo umas lembranças ali de quando os dois eram pequenos, né, em que a Lolopédica se lamentava por não conseguir usar feitiços de ataque, falando que ela era uma inútil. Então deixa bem entendido ali que ele decidiu se tornar o mago com o poder ofensivo mais forte do Reino Hurt, justamente para acabar com os inimigos da Lolopédica no lugar dela, justamente porque ela era incapaz de usar a magia dela dessa forma. Então ele usaria isso por ela. E se isso não é amor, eu não sei o que é, porque, cara, você só faz isso por amor, de verdade. Acontece na hora que ele vai dar o ataque final nela para finalizar a Lolopédica, ele tem um estalo, né? E que aquela bicha chifruda de orelha pontuda e olho preto, na verdade, é aquela rainha doce e ingênua com quem ele conviveu durante toda a vida dele. E isso foi um ponto muito decisivo, né, essa parte sentimental, afetar o raciocínio lógico dele no meio da batalha, para fazer ele hesitar. E quando ele hesita, ele acaba sendo atingido no meio da barriga. Coitado, gente. A Lolopédica varou o estômago do menino. O café da manhã dele saiu nas costas. Pode ter certeza. E eu fiquei muito triste quando eu vi, apesar de ter sido uma das minhas teorias no vídeo passado, e eu duvido muito que depois de tomar esse golpe que ele sobreviva. Como esse foi o último quadro da luta desses dois, né, nesse capítulo, pode ser que ele ainda agarre o braço dela ali, né, que tá ali fincado nas entranhas dele, sei lá, use poder pra eletrocutar ela, algo do tipo, e tentar pelo menos diminuir o poder dela, né, causar dano. Enquanto toda essa parada aí tá rolando, a Noelle tinha já percebido um pouquinho antes que o poder dela estava enfraquecido, mostrando que a fusão espiritual que ela fez com a Undine poderia estar acabando, e talvez tivesse um tempo determinado, assim como o do Asta com o Lieb, né, que só tem 5 minutos por enquanto ali da fusão. Só que aí o pior acontece, né, que é justamente isso. O mangá acaba com as duas se separando e a Noelle caindo de cara no chão, inclusive deram um close ali na pepeca dela, que eu achei desnecessário, mas tudo bem, né, fazer o quê? E enquanto a Megícula tá lá no ar declarando que a vitória é dela. E foi assim que o mangá acabou, meus amigos, dessa forma, todo mundo fudido, estropiado, sem poder e com a Megícula lá de braços abertos se declarando vitoriosa. E se o Asta não surgir do cu do mundo agora para salvar eles, a situação vai ficar muito complicada. Eu particularmente preferiria que ao invés do Asta para salvar eles, a Leona surgisse, né, do inferno das chamas da lava ardente e lutasse contra a Megícula, porque a gente ia ter uma luta muito mais insana, muito mais agressiva, com toda a loucura que eu amo da Leona. Mas na atual situação, quem vier para salvar o povo ali tá bom, né? Pra ninguém mais morrer, porque parece que o Gadia
já era. E assim a gente encerra esse capítulo 298. Faltam 2 pro mangá chegar em 300 capítulos aí. Então a gente até espera que no 300 tenha algo muito importante, alguma coisa aí, né, forte acontecendo, vamos ver. E na semana que vem eu tô de volta com o resumão e a análise do capítulo 299 para vocês. Então a gente se vê lá. Deixa aqui nos comentários o que é que você achou dos acontecimentos do 98, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.